Olá, meus amigos e irmãos, tudo justo e perfeito? No vídeo de hoje estaremos falando sobre as viagens na iniciação do companheiro maçom. Eu sou o Luciano Souza e hoje nós vamos para mais um. E no Papo de Maçonaria de hoje eu estarei passando para vocês a instrução, trazendo uma das interpretações simbólico-filosóficas referente às viagens do companheiro maçom. Essa instrução ela traz bastante conteúdo e algumas informações referente a outros ritos também, tá? Pessoal, não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal, deixe seu joinha, pois ajuda a fazer com que esse vídeo chegue a outros irmãos simpatizantes das ordens iniciáticas e acesse a nossa área de membros do canal. A área de membros está separada em diferentes níveis, tá? Só para que vocês possam ter uma noção. No primeiro nível estão os cursos de oficiais que são destinados aos irmãos aprendizes. Começarem a entender como funciona a loja maçônica, os cargos e as funções e atribuições de cada cargo. Já no segundo nível, esses vídeos de instruções são destinados aos irmãos companheiros, assim como esse vídeo de agora. Pois, como sabemos, o interstício companheiro é de apenas 6 meses, e devido a isso, a qualidade das instruções, isso quando tem alguma instrução, é extremamente baixa. Por esse motivo, estarei postando instruções específicas, do grau lá. E no terceiro e quarto nível são instruções focadas aos irmãos mestres maçons. Terão vídeos exclusivos para o terceiro grau e graus filosóficos. No nível de mestre maçom serão instruções de mestre, do terceiro grau, e no de graus filosóficos estarei dando instruções dos graus 4 ao 33 do Ré, o rito escocês antigo e aceito, e do rito de York, que vai do grau 4, mestre da marca, ao grau 13, cavaleiro templário. Então acesse a área de membros, porque tem muito conteúdo para aqueles que desejam aprender maçonaria. Referente à instrução de hoje, eu vou começar da seguinte forma. Após concluir o seu período de estudos no primeiro grau, é permitido ao aprendiz maçom o acesso ao segundo grau, lembrando que cada grau maçônico corresponde a um novo degrau na compreensão da doutrina maçônica, na escada do conhecimento maçônico, por assim dizer. Quando concluído o primeiro ciclo maçônico de aprendizagem, já em posição no templo entre colunas, o obreiro recebe ritualmente o segundo dos 3 graus simbólicos, onde este efetua 5 viagens iniciáticas. O número 5 das viagens tem significado porque 5 é o número do companheiro. Para compreender o significado da cerimônia, que até então é desconhecida, o obreiro necessita conhecer algum conteúdo referente ao grau, sabendo que o processo de aprendizagem não acaba com uma colação de grau, mas pelo contrário, se inicia um novo ciclo de aprendizagem que é permanente ao longo da vida do maçom que está ali se formando. Ao passar da coluna norte para a coluna sul, agora na qualidade de companheiro, já conhece as regras da construção em um processo de evolução contínua, em que o obreiro se faz por si próprio, procurando desta forma construir, iniciar a construção do seu templo interior. Esta construção não se aprende como uma lição numa sala de aula, que depois se repete ao longo das aulas. Aprende-se progressivamente, no dia a dia, conforme este passa a adquirir conhecimento, seja ele dentro da loja ou através de reflexões pessoais. Mas aí vem a principal pergunta, que todo mundo que sai de aprendiz, companheiro, pergunta, mas o que é, O que a gente entende como templo interior? O que é isso? A maçonaria adota como referência o Templo de Salomão, sendo o símbolo da permanente construção maçônica, através da preparação moral e intelectual de seus membros. Aqueles mais esclarecidos estão em constante busca, procurando encontrar o seu eu mais profundo e a resposta para a pergunta o que somos. Já o companheiro maçom procura identificar as suas imperfeições, no intuito de procurar corrigir para se iniciar a construção de seu templo interior através do seu aperfeiçoamento pessoal. O aumento de salário orienta o obreiro a pensar de forma autônoma na procura da luz, ou seja, do conhecimento. Tudo aquilo que se refere à luz é aquilo que como posso dizer, que esclarece, que traz, que traz luz à escuridão. Daí o fato de procurar a luz. Mas qual é o valor e o significado desse grau? E essas viagens, o que significam? Então, a cerimônia de elevação no segundo grau não existia nas corporações medievais operativas, como as guildas e as companhias de construtores que existiam em toda a Europa. Após o período de aprendizagem, o companheiro era considerado um obreiro feito. Daí a gente precisa considerar que o grau de companheiro na atual maçonaria especulativa tem um posicionamento diferente do que tinha na maçonaria operativa, em que não existia o grau de mestre, que era uma designação honorífica, ou seja, o título de mestre era dado como homenagem
ao mais experiente entre os companheiros, e geralmente aquele que fosse designado como chefe de obra ou mestre de obras, como mais conhecemos. Já nos dias de hoje, o segundo grau das lojas especulativas, também conhecidas como lojas simbólicas ou lojas azuis, está intercalado entre dois graus, com grande riqueza ritualística, que é o grau de aprendiz e o grau de mestre maçom. Enquanto a iniciação de aprendiz e a exaltação do mestre tem uma importância de maior valor na maioria dos ritos, o segundo grau já não é tão valorizado assim. E em muitas lojas é chamado de grau de passagem, o que é um verdadeiro pecado. Existe muito conteúdo dentro do segundo grau que poderia ser trabalhado em muito mais tempo. Ou, como eu posso dizer, até dentro do mesmo rito maçônico que se pratica, como é o caso de várias versões do painel do grau de companheiro, que já recebeu e ainda recebe vários nomes distintos. O painel de companheiro tem local que é chamado de painel misto, painel alegórico, painel da loja de companheiro, painel simbólico do segundo grau. Até nisso existe contradição, pessoal. Outro exemplo é a diferença da descrição dos instrumentos e do trajeto da quinta viagem. Tem também a cerimônia de acesso ao segundo grau, que são diferentes nomenclaturas, enquanto a maioria a nomeia como cerimônia de aumento de salário, em outras é nomeado como iniciação ao grau de companheiro ou elevação, que de acordo com alguns autores, né, são designações específicas de outros graus. Esses fatos demonstram que o segundo grau passou por uma desvalorização absurda, chegando a ser considerado um grau vazio, como citei, um grau de passagem. Né? Não é à toa que, devido à falta de conhecimento sobre o segundo grau ou uma má vontade em ensinar e instruir, o seu período de interstício é de apenas 6 meses. E, pelo contrário, o grau de companheiro é o que exalta, né, o apelo do obreiro ao trabalho, utilizando as ferramentas que lhes são entregues para acompanhar nas viagens de cerimônia de aumento de salário. Tendo como base o número 5, agora com 5 anos de vida, o companheiro começa a marcar a idade quando a entrada do tempo. Troca os 3 passos de aprendiz pelos 5 passos de companheiro. É quando adota a nova saudação ao venerável mestre e aos 2 vigilantes. Ao entrar no templo para o trabalho, em segundo grau, eu vou usar como base o melhor entendimento, né? Para melhor entendimento, o painel do segundo grau do Ré, tá? Só para a gente ter uma base. É interessante citar o painel, porque em torno dele que se vão desenvolver as 5 viagens, tá? O novo companheiro, ao olhar pela primeira vez o painel, já percebe da inclusão no painel de novos símbolos quando comparado com o painel do primeiro grau. Observa que os degraus de entrada passam a ser 5 ao invés de 3, ou seja, a sua idade, né, simbólica, e também a corda de nós, que passa a ter 3 nós. A coluna J é encabeçada por uma esfera celeste e a coluna B é encabeçada por uma esfera terrestre. O esquadro e o compasso passam a estar entrelaçados com a ponta direita do compasso sobre o esquadro. Futuramente eu vou fazer um vídeo específico somente sobre o painel do grau de companheiro, tá? Explicando todos esses itens que eu estou citando. Nele constam as 7 estrelas, a prancha de traçar, a trolha, a régua, a alavanca, a espada e 2 símbolos do segundo grau, a estrela flamejante e a letra G. Mas antes de iniciar as viagens, também se observa algumas alterações na decoração do templo para o segundo grau. O triângulo luminoso é substituído pela estrela flamejante de 5 pontas com a letra G no centro. No caso, o triângulo ali acima do venerável mestre ele fica apagado, enquanto é acesa a estrela de 5 pontas onde tem a letra G. Numa mesa próxima do primeiro vigilante estão colocados os instrumentos que vão acompanhar as 5 viagens: o maço, cinzel, esquadro, compasso, régua e alavanca, nível e trolha. Olha o detalhe. Aqui cabe uma observação, tá? Em algumas potências, as ferramentas do companheiro estão dispostas na mesa do segundo vigilante. Feito esse esclarecimento, agora vem a dúvida. Como integramos nele o significado das 5 viagens simbólicas, as quais, como já falamos, não existiam nas corporações medievais operativas? Para que inventaram essas viagens? Vamos entender. Após a aprendizagem, o obreiro era considerado preparado, sendo um companheiro ao qual se podia confiar uma obra. Considerado como tal, era incentivado a viajar para praticar a sua arte e aperfeiçoar-se na mesma, incluindo nas viagens o contato com outras oficinas de construtores. Dessa forma, podemos considerar que as viagens ritualísticas na cerimônia de aumento de salário correspondem a essas viagens que o novo companheiro da maçonaria operativa fazia com o objetivo de aperfeiçoamento. Daí a necessidade de, quando o grau de companheiro, este acompanhado de um mestre maçom, poder visitar outras oficinas, ou seja, outras lojas maçônicas. A vida maçônica é, desde a iniciação, marcada pela realização de viagens simbólicas, que marcam o iniciar de um novo caminho na procura da luz, incluindo a visita a outras lojas para troca de conhecimentos. Na iniciação do aprendiz, cumpridas as viagens,
E no aumento de salário de companheiro são 5 as viagens simbólicas que representam o iniciar de um novo caminho. O percurso das viagens respeita o trajeto diário do Sol, partindo do Ocidente para o Oriente. Passa pelo Norte e regressa do Oriente ao Ocidente, passando pelo meio-dia. As primeiras duas viagens dirigem-se de sul para norte, sendo que a última é até o primeiro vigilante, enquanto da terceira à quinta se dirige no sentido destocênico, sendo a última até junto ao segundo vigilante. A primeira viagem representa o primeiro ano de companheiro, durante o qual deverá aprender a qualidade dos materiais e a maneira de os preparar. Nesta viagem deve transportar o cinzel e também um maço para desbastar a pedra. O primeiro simboliza o refinado caráter, a educação e o aperfeiçoamento do discernimento especulativo, que representa a vontade do obreiro na execução da tarefa, a qual consiste em dar à pedra a elegância de forma e a perfeição da superfície, simbolizando o aperfeiçoamento da personalidade profana. Essa beleza só será conseguida conjugando a inteligência da concepção, o cinzel, com a força na execução, o maço. Simboliza a produção de ideias e desenvolvimento das faculdades intelectuais e morais, aliado ao esforço do autoconhecimento. Para esse objetivo, o obreiro recorre aos 5 sentidos, com os quais adquire conhecimento do mundo exterior e gera os pensamentos, enquanto utiliza o cinzel e o maço. Na segunda viagem, a segunda viagem ela relaciona-se com o segundo ano de trabalho e está centrado nas artes. Considera-se que as artes são um importante meio de desenvolvimento e educação, quer do indivíduo, quer das sociedades como um todo. Pelo estudo das artes, estuda-se a humanidade, que deixou a sua marca ao longo dos tempos com obras de arte, seja através da arquitetura, da música, da pintura, da escultura, da engenharia ou da medicina. As artes contribuíram para melhorar as condições de vida da humanidade. Em particular, a arquitetura, considerada a mais nobre das artes manuais e que simboliza a preocupação do maçom com a construção do seu templo interior, incluindo a personalidade, o caráter, a moral, o intelecto e o espírito. Nesta viagem, o novo companheiro leva consigo o esquadro, que simboliza a exaltação da retidão e serve para verificar se os materiais estão em esquadria, e o compasso como símbolo da exatidão e domínio do espírito sobre a matéria. Simbolizam em maçonaria, no caso da maçonaria, a justiça e a verdade. Assim, o obreiro leva agora o esquadro e o compasso, que lhe permitem elaborar todas as figuras geométricas e simbolizam a arte de construir. Simbolicamente, esses instrumentos são os geradores da linearidade e do círculo, ou seja, a linha que se pode prolongar até o infinito e o círculo que circunscreve um espaço fechado com tudo o que podemos alcançar. A linha reta traçada pelos 4 marca-nos como uma linha de conduta de que não nos devemos desviar. O compasso, ao traçar círculos, estabelece simbolicamente a relação entre o eu e o não eu, o centro que marca a nossa personalidade e o círculo que marca o que podemos atingir. A união do círculo com a reta simboliza a harmonia e o equilíbrio que devemos aprender a realizar entre as possibilidades do nosso ser e a realidade das condições em que nos encontramos, que não devemos ultrapassar. Na terceira viagem, o companheiro leva a régua e a alavanca. Representa, no caso, as ciências, a matemática, a física, as ciências naturais, ciências morais e sociológicas. São representadas pela régua, que tem grande importância intelectual e que é o emblema do comportamento com retidão, que o obreiro deve manter com firmeza, partilha e lealdade. Pelo seu lado, a alavanca, representa o poder do trabalho, de que o companheiro é investido para deslocar os maiores obstáculos, recorrendo à vontade inquebrável e à inteligência. Atendendo a sua força poderosa, só é atribuída ao companheiro depois das provas com o esquadro e o compasso. A régua é um atributo essencial do companheiro e durante a viagem é transportada na mão esquerda do obreiro, apoiada sobre o coração, enquanto a alavanca é segurada pela mão direita ao ombro. As ciências matemáticas estudam as propriedades dos números pela aritmética, as grandezas pela álgebra, a extensão pela geometria e as forças pela mecânica. Completam-se pelo estudo da astronomia e da mecânica celeste. As ciências físicas estudam as propriedades da matéria bruta e a ação das forças sobre a matéria. A química estuda as ações da matéria sobre si mesma. As ciências naturais estudam a matéria viva. As ciências morais estudam a inteligência humana, as faculdades intelectuais, o movimento das nossas ações e a síntese dos nossos conhecimentos. Já as ciências sociológicas estudam as relações dos seres humanos vivendo em coletividade, assim como a organização e funcionamento das sociedades. Chegamos agora na nossa quarta viagem. É a viagem que representa o 4º ano de trabalho do companheiro.
Esta viagem presta homenagem àqueles que contribuíram para o desenvolvimento da humanidade, incluindo os inventores, artistas, sábios, moralistas e homens políticos. O obreiro realiza a viagem empunhando como instrumento de trabalho o nível. Com esse instrumento, verifica a perfeição da pedra cúbica, a qual simboliza o homem na sua retidão. O nível simboliza a igualdade social, representando nesta viagem os esforços no sentido de combater as desigualdades sociais e recordando o lema da maçonaria: liberdade, igualdade e fraternidade. O maçom deve manter a retidão em toda a sua conduta, recusando toda a tortuosidade. Com esse objetivo, recorre ao nível. Considera-se que a essência do percurso do companheiro é passada perpendicular ao nível. Chegamos agora, meus irmãos, na tão confusa e, como eu posso dizer, enigmática quinta viagem. A quinta viagem evoca a glorificação do trabalho e que o novo companheiro, após ter caminhado pelo norte, se dirige ao seu lugar. Nas viagens anteriores, o companheiro utilizou simbolicamente a régua, o esquadro e o nível para aperfeiçoar a pedra e posicioná-la no local certo. Em consequência das instabilidades que o segundo grau sofreu, há duas versões para a quinta viagem, ou seja, com ou sem instrumentos. Em uma das versões, a viagem é feita com a trolha, que simboliza a benevolência, a fraternidade universal e a tolerância. Nesta versão, simbolicamente, o companheiro vai com a trolha lançar o cimento da união e faz os acabamentos, simbolizando a dedicação do companheiro ao trabalho. Considera-se, que após as 5 viagens o obreiro está livre dos vícios profanos e não está submetido aos constrangimentos na sua tarefa de obreiro do progresso. Com base nos ensinamentos recolhidos nas viagens, deve-se dedicar-se ao estudo da filosofia e da ciência, de modo a consolidar a construção do seu tempo interior e assim conseguir que a sua conduta dentro e fora da loja seja exemplar. Os obreiros devem preparar a sua intervenção pela educação e instrução, devem opor-se à opressão e proteger os inválidos. Já na versão diferente da quinta viagem, em que o obreiro não impunha nenhum instrumento, é considerado que já verificou com a régua e o esquadro que a pedra cúbica está perfeita. Desta forma, está preparado para as exigências de uma vida superior, livre dos vícios profanos e pode dedicar-se à sua atividade intelectual de obreiro e do progresso, sem necessidade de instrumentos. A partir deste momento, então, pode encontrar sua atenção no concentrar sua atenção no conhecimento da letra G, com vista à progressão pessoal. Há também uma versão onde a viagem é efetuada com retrogradação, em que a quinta viagem é realizada em sentido inverso, de modo a rever o caminho percorrido, ou seja, fazer a revisão do trabalho efetuado antes de progredir no caminho evolutivo. No caso dessa viagem, é cumprida com a espada apontada ao peito, não como ameaça, mas como indicação do caminho da reflexão, discernimento e saber. A quinta viagem é provavelmente a que envolve mais dúvidas. Segundo Oswald Wirth, os ritualistas do século XIX adulteraram os rituais, sobrevalorizando o estudo dos sentidos e das ordens arquitetônicas. Após a quinta viagem, é dada a conhecer ao novo companheiro a estrela flamejante de 5 pontas com a letra G, símbolos do segundo grau e cujo brilho representa a luz e beleza interiores. As 5 pontas representam a cabeça e os 4 membros do homem. A letra G tem vários significados: geometria, geração, gravitação, gênio, gnose. Eu fiz até 2 vídeos específicos falando sobre a letra G. Um está na playlist de Companheiro Maçom, tem um outro mais avançado, que tem mais instruções, que está na playlist, de Mestre Maçom. Se puder assistir, garanto que vai auxiliar em muito o entendimento de todos referente às simbologias desses símbolos. Após o companheiro prestar o seu compromisso sobre o nível e sobre a trolha, assume o compromisso aceitando que, para ser digno do grau de companheiro, é indispensável ter em vista que os direitos são inseparáveis dos deveres e do respeito pelos direitos dos outros. Meus irmãos, aqui vai uma observação. Como vocês viram nesse vídeo, o grau de companheiro contém muito conteúdo para ser estudado, para ser praticado dentro de loja, ser apresentado diversos trabalhos. Cito esses os exemplos que eu falei para vocês em cada uma das viagens. Cada um daqueles temas ali citados é um tema de estudo que pode ser trazido para dentro de loja. Então, esse período de interstício de 6 meses é uma ofensa à intelectualidade e ao grau de companheiro, uma vez que
como posso dizer, acaba impedindo o obreiro de aprender, de conhecer. O obreiro ele deixa de crescer, ele deixa de evoluir como maçom, porque ele não adquire determinados conhecimentos e quando chega no grau de mestre, ele se vê como um aleijado, tendo dificuldade para acompanhar aqueles que estão mais avançados, pois o entendimento que ele tem referente ao grau do companheiro deixa aquém daquilo que ele deveria saber. Isso é algo que precisa ser revisto pelas potências e grandes lojas aqui no Brasil, porque 6 meses é muito pouco tempo para o grau de companheiro para que ele possa aprender. Até porque existem lojas maçônicas que só fazem elevação, eles não têm instrução dentro de loja, é muito difícil ver uma loja maçônica dando instrução de companheiro. É raro, essa é a verdade. Fica aqui a reflexão para todos. Aos amigos e irmãos que me acompanharam até aqui, meu muito obrigado e que o grande arquiteto do universo abençoe vocês. Que a prosperidade seja contínua na vida de todos. TFA. Pessoal, não se esqueçam de curtir, compartilhar e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Pedimos que comentem, deixem suas dúvidas ou sugestões que traremos respondidas nos próximos vídeos. Beijos no coração!